Boa noite, mais um Linha de 5, mais uma vez com três pessoas. Estou aqui com o Felipe Hoffman, com o Rafael Fernandes. O Pedro e o Bruno não puderam estar de novo com a gente, mas eles devem voltar nessa sexta-feira. Mas o que vai estar de volta também, na verdade já voltou ontem, na terça-feira, foi a Libertadores da América, o grande campeonato do nosso continente, que ontem voltou com, já com dois jogos dos times brasileiros, né? Temos 7 times brasileiros disputando essa Libertadores. E ontem a gente teve o Atlético Paranaense, que venceu o Jorge Wilstermann fora de casa por 3-2 com o gol do Valtinho, que agora não está mais gordinho, está em forma, 23 quilos mais magro. E no outro jogo, a gente teve um resultado magrinho, assim como o Walter está. O Santos empatou em 0-0 na Vila contra o Olímpia. E nessa quarta-feira, nesse momento, o Inter está jogando com a América de Cali no Beira-Rio, está ganhando por 3-1. 2 gols do Abel Hernandes e um do Bosquilha. E hoje à noite a gente vai ter também Palmeiras e Bolívar na Bolívia, sobre uma altitude de 3.600 metros. E nesse mesmo horário a gente também vai ter Grêmio e Universidade Católica. Também o Grêmio jogando fora de casa, tentando mais uma vitória nesse grupo do Inter, né? Então o Inter está vencendo por 3-1 a América de Cali e o Grêmio pode vencer também para encostar, né? Para ficar com o mesmo número de pontos, porque o Inter está indo a 7 e o Grêmio tem 4. E joga com o Católica, que tem 3. E o América, o lanterninha do grupo, tem 0. E agora que eu já atualizei o grupo deles inteiro, vamos falar da quinta-feira, os jogos de amanhã. Amanhã a gente tem São Paulo e River brigando no grupo que está mais equilibrado da Libertadores, um grupo que cada um dos times voltou com 3 pontos. E aí ontem o LDU venceu o Binacional e fez 6 pontos nesse grupo. Então São Paulo e River vão ter que brigar e quem vencer ali deve abrir uma boa vantagem. E o outro jogo dessa quinta-feira será Flamengo e Independente Del Valle. O Flamengo, atual campeão da Libertadores, indo enfrentar o Independente Del Valle no Equador. E agora que eu já falei demais, eu quero chamar nossos comentaristas aqui, quero chamar o Hoffman, quero chamar o Rafa, para a gente falar um pouco do que vocês esperam dessa Libertadores na pandemia, essa Libertadores sem torcida. Eu queria que a gente falasse um pouco dos destaques dessa volta da Libertadores, né? Vamos começar com o Hoffman. Hoffman, o que você acha que vai ser o grande diferencial dessa Libertadores? Bom, boa noite, Léo. Boa noite, Rafa, você que está nos assistindo. Eu acho que essa Libertadores, mais do que nunca, vai fazer diferença o elenco, principalmente o time principal de cada clube, porque com essa questão do campo, do mando de campo ser bem menos relevante, né, por não termos torcida, eu acho que quando você não tem a torcida, o melhor time tende a se sobressair. E muitas vezes a gente já viu vários times do River, do próprio Boca, que eram piores que os times brasileiros, mas aquele fator psicológico da Bomboneira lotada, do Monumental lotado, fazia a diferença. Eles acabavam conseguindo os resultados que, assim, o time não era para render como rendia, sabe? Porque a torcida impulsionava e o time é forte. Então, eu acho que nesse quesito, os melhores times vão acabar tendo um pouco mais de vantagem e pode ser, ao mesmo tempo que eles podem ter um pouco mais de vantagem, se torna um pouco mais imprevisível, né? Meio estranho falar isso, mas como a gente propriamente viu na Champions League, né? Teve várias zebras, o Manchester City eliminado pelo Lyon, assim. Eu acho que acaba sendo, os melhores times acabam se destacando mais, mas a gente também aumenta a possibilidade das zebras. Tudo bem que na Champions League as zebras eram ainda maiores por conta de ser jogo único, mas na Libertadores acho que cria um pouco também da zebra, porque vai ter aquele time para jogar sem a pressão, vai jogar como franco atirador ainda mais, porque não vai ter a pressão da torcida, vai jogar tranquilo, e pode ser que a gente tenha uma surpresa aí. Mas ainda assim, eu acho que os grandes times, o Flamengo, o Inter, o River, o Grêmio, o Boca também, eles vêm forte, e eu acho que, assim, é difícil esperar outras surpresas, ainda mais com essa questão de tá todo mundo num nível diferente de preparação, né? Tem países que ainda nem voltaram ao futebol direito, e tem outros como o Brasil, que já voltou há quase 2 meses, né? E outras novidades, que bom que você falou disso, dessa questão da gente ter os times mais fortes, os times com mais dinheiro, e a gente tem essa coisa dos times brasileiros estarem mais preparados, né, Rafa? Eu queria que você falasse um pouco disso. Quanto você acha que vai fazer diferença para os times brasileiros já estarem jogando há mais tempo do que os outros times daqui da América do Sul, né? Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Hoffman. É uma diferença enorme, porque vamos pegar, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo está jogando desde, se eu não me engano, desde o mês de julho. Teve Carioca, parou, voltou brasileiro. Então já está acostumado com o jogo. Claro que, vamos falar assim, favorece muito os times ricos, vamos falar, sem torcida, porque tem maior elenco, consegue jogar. Mas o time do Flamengo já mostrou que sente, quando joga em casa, não ter a torcida ali. É impulsa, entendeu? Então,
pode ser uma zebra, eu acho que até no grupo do Flamengo. O Flamengo tá com 6 pontos agora, não sei. O Del Valle é um bom time. E todos os outros times brasileiros estão bem. Eu acho que, tirando o Santos, que ainda tá uma incógnita, tudo, eu acho que, muito favorável aos times brasileiros. Tem o tempo a mais jogando, os melhores elencos, os adversários estão mais fracos, então tem tudo para todos os times se classificarem para as oitavas. Beleza, Rafa, que bom que você falou dessa questão dos times brasileiros, porque eu acho que a gente tem que agora falar um pouco dos destaques dessa Libertadores, né? Eu quero saber de vocês um pouco assim, o que esperar de cada brasileiro na Libertadores. É claro que o Atlético já voltou ontem vencendo, o Santos voltou com empate, enfim, tem esses 7 times brasileiros aí, e eu queria que vocês, eu vou perguntando um a um, assim, vamos primeiro falar do Santos, vamos lá, o que vocês esperam do Santos? Vamos começar pelo Hoffman, o que você acha que o Santos vai fazer nessa Libertadores? Então, o Santos eu acho que é um time que pode surpreender, mas ao mesmo tempo eu não confiaria muito, porque o time está dependendo cada vez mais do brilho individual do Soteldo, do próprio Marinho. O Sanches não está jogando muito bem, a zaga não está me passando tanta confiança assim, e perdeu o fator casa, né? Porque a Vila lotada era aquele caldeirão que impulsionava aí, e agora sem a torcida perde esse fator. Eu acho que o Santos é um time assim que deve chegar nas oitavas, talvez até umas quartas, mas eu não vejo indo muito longe, não. Agora com o Rafa eu quero trocar em outro time. Vamos fazer o seguinte, eu vou passando um time para cada um de vocês e a gente vai fazendo assim, vai ficando melhor, que aí também não fica repetitivo, né? Então, Rafa, e o Atlético Paranaense, que venceu ontem, mas você acha que eles dessa vez podem dar aquele salto e passarem de fase? O que você acha? Cara, foi uma vitória surpreendente, né? Porque o Atlético estava numa fase que, olha, o Atlético sofreu muitas perdas de jogadores do ano passado. É um time completamente diferente, quase. Eu até outro dia estava vendo um jogo do Atlético, quando eu vi, estava o Giovani jogando pelo Atlético. Eu nem sabia que o Giovani estava no Atlético. Então, é um time completamente diferente. O Dorival acabou de sair, está com um técnico interino. E foi uma vitória importante na altitude. Então, pode ganhar uma força a mais para o Atlético buscar as oitavas. Mas você acha que eu eles ainda brigam assim, por coisa maior? Mais do que oitavas? Você acha que dá para chegar num quarta de final? eu acho que com o elenco atual, eu acho que oitavas é onde eles param. Entendeu? Eu acho que até tem chance deles não passarem para as oitavas, porque eu acho que o elenco é muito fraco. Foram perdas muito grandes. Sim, e agora vou passar para o Hoffman agora, um outro time aqui. Eu queria ver com ele o Grêmio, o Hoffman. O que esperar do Grêmio? O Grêmio que está empatando muito no Brasileirão, não consegue se firmar. O que você acha que o Grêmio vai fazer nessa Libertadores? Então, acho que o Grêmio é uma das principais incógnitas dessa Libertadores, porque o time não vem rendendo bem, tá mal no Brasileiro, empata pra caramba no Brasileiro, e não tá rendendo, né? Mas o Grêmio, ao mesmo tempo, é um time muito copeiro, que sabe jogar as Copas, ele tá mais ou menos bem no grupo dele já, então, assim, ainda tem a possibilidade do Cavani chegar, né? Esse rumor tá ganhando cada vez mais força, ninguém sabe se Cavani vem, se Cavani não vem. Então, eu acho que o Grêmio ele vai acabar indo pela questão da tradição, pela questão de saber jogar a Libertadores, do trabalho do Renato de ser mais longo, os jogadores que ele conhece já. Eu acho que ele chega numas quartas, mas eu não esperaria o sucesso que ele teve nas últimas Libertadores, de chegar em semifinal, de ganhar outra, por exemplo. Então, eu acho que o Grêmio esse ano vai ser aquele ano meio fora da curva para eles, por conta de... O time mudou bastante, não está conseguindo render, então eu acho que o Grêmio é um time para ir mais ou menos até umas quartas de final. Indo agora do outro lado, né? Vamos agora falar do Internacional, Rafa. O que a gente pode esperar do líder do campeonato? O Inter já está ganhando nesse momento que a gente está conversando aqui. O Inter já está vencendo a América de Cali. E o que você acha que o Inter vai fazer nessa Libertadores, Rafa? Pô, eu acho que o Inter pode ir longe, cara. Eu acho que o Cudê é um técnico muito melhor do que o Odair era ano passado. E tá impondo suas ideias no time do Inter. E o Inter vem jogando muito bem todos os jogos. É um jogo muito bom ofensivamente, tem fazendo seus gols, o Galhardo tem fazendo seus gols, o Abel Hernandes, né, o substituto do Guerreiro, fez 2 já hoje, então o Inter pode ir até a semifinal. Eu não vou falar final, porque eu acho que o elenco do Inter também tem seus problemas, como por exemplo o lateral direito reserva, o Rodinei, que é um jogador inconsistente, então acho que vou falar semifinal para o Inter mesmo. Beleza, agora vamos para outro, vamos mudar um pouco de estado agora, vamos para o estado de São Paulo. Eu vou perguntar para cada um sobre o Palmeiras, outro sobre o São Paulo. Eu quero começar falando sobre o Palmeiras com o Hoffman.
Palmeiras, que também é um time meio... Eu acho que ainda não está no grande futebol dele, né? Mas eu quero saber do Hoffman se ele concorda com isso. Então, Léo, eu acho que o Palmeiras vai ser uma meio que decepção dessa Libertadores, sabia? Porque o time não joga um bom futebol, não é de hoje. O Vanderlei tá procurando as soluções, não tá achando. Eu acho que se pegar um chaveamento piorzinho assim nas oitavas, vai cair nas oitavas e aí crise no palestra, né? Mas que o time do Palmeiras queria muito pouco, as contratações não têm rendido muito. O Rony foi contratado por muito dinheiro até agora, não justificou em nada, joga muito mal pelo Palmeiras. E, assim, sem a torcida, sem a pressão do seu estádio, do Allianz Parque, né? Eu não vejo o Palmeiras indo muito longe, não. Até pelo que ele deixou de apresentar e o time parece estar meio estagnado, né? Ele não mostra sinais de evolução, então eu não consigo levar muita fé no Palmeiras indo muito longe, não. Não leva fé no Pô Fechou, não? Não tô levando fé nesse projeto, porque, assim, a gente já tem uns 6 meses de trabalho e até agora quase nada no Brasileiro, então tá uma draga. O Palmeiras também empata muito jogo contra time que não devia e ganha contra os times que joga mal, mas ganha. Aí isso dá uma mascarada no futebol que o Palmeiras apresenta, porque, assim, eu acho que uma comparação mais ou menos válida é com o Botafogo. O Botafogo, em vários momentos, mostra um futebol interessante, um futebol legal, só que não tem resultado. O Palmeiras é o contrário. O Palmeiras mostra um futebol ruim, que não tem muito futebol ali, muitas poucas jogadas, mas aí consegue os resultados. E aí na tabela dá uma maquiada no desempenho geral do time. Concordo com o que você falou também. Agora, um outro time também que está oscilando, eu acho que esse Brasileirão é o Brasileirão sem favoritos, né? E isso tem muito reflexo na Libertadores. Vocês falaram que o Inter tem uma boa chance, mas realmente Palmeiras e São Paulo, eu acho que não dá para dizer o mesmo, né? Já estou falando do São Paulo aqui. Eu quero saber com o Rafa, o que esperar do São Paulo na Libertadores? O São Paulo é o grande exemplo de oscilação. É o time que pode fazer uma partida perfeita contra a LDU, mas também ser o time que perde para o Binacional. É o time que pode começar a jogar bem no Brasileiro, mas ser eliminado pelo Mirassol no Paulista. Então, a gente não dá para saber o que esperar do São Paulo, porque essa inconsistência. Você pode esperar um grande jogo do São Paulo, como a gente viu contra o Corinthians, contra o Fluminense, ele jogou bem. Um jogo que o São Paulo simplesmente não funciona. O jogo não bate, leva muito gol no contra-ataque. E esse é meio que a crônica do Diniz, como a gente falou muitas vezes em outros programas. O Diniz é muito inconsistente. O São Paulo, talvez dos 3 times que a gente sabe do Diniz, Atlético Paranaense, Fluminense e o São Paulo é o grande exemplo do Diniz. Um time que faz maravilhas em alguns jogos, mas decepciona quase sempre que a gente espera aquele algo a mais. Então, eu acho que ele vai impressionar nas oitavas, mas aí nas quartas vai decepcionar de novo. Então, beleza. Agora que a gente está falando, já falei dos outros times, eu acho que a gente pode dar um foco maior para o Flamengo, né? A gente que sempre foca nos times do Rio de Janeiro, nos nossos programas. Eu acho que agora, como já sobrou, é número ímpar, né? Então não dá mais para mandar de um para o outro. Então vamos agora fechar um pouco mais intenso sobre o Flamengo contra o Independente Del Valle. O Flamengo que deve ter a volta do Bruno Henrique nesse jogo, né? Ele está relacionado para essa partida. Eu quero começar falando com o Hoffman. Você acha que o Independente Del Valle tem chances reais de vencer o Flamengo nesse jogo? Olha, Léo, eu acho que o Independente Del Valle tem condições sim. O Flamengo também tá nessa de parece que vai, na hora que parece que vai, acaba não indo, como foi contra o jogo com o Ceará, perdeu de 2-0, não jogando bem. O time inteiro não jogando bem. Foi bem injusto eles colocarem tanta culpa no Vitinho assim, quando o time praticamente não funcionou. E o Gabigol também tá numa fase assim, ele tá fazendo gol? Tá, mas ele não lembra o Gabigol, que foi o Gabigol do ano passado, que era matador, aproveitava as chances que ele tinha. E, assim, é difícil apostar, é muito difícil um time ser bicampeão da Libertadores, diferentemente do que a Champions League, por exemplo, que é mais comum, porque os times brasileiros acabam perdendo muitas peças, né? A gente tem essa questão da pandemia também, o orçamento dos times está complicado, vai ter muito time que provavelmente vai ter que vender alguém, vai perder jogador durante a competição porque as contas estão apertando. Mas voltando ao Del Valle, o Del Valle é um time que tem um trabalho interessante do Ramires, que estava até sendo especulado no Flamengo antes de fecharem com o Domenech. E eu acho que a maior questão do Flamengo é o Domenech, porque vai ser o maior teste do Domenech desde que ele assumiu o Flamengo. E já é uma pedreira que é como o Del Valle, esse trabalho mais longo, um bom futebol, se eu não me engano, desde que voltou o futebol no Equador, são 8 jogos, 5 vitórias e 3 empates do Del Valle. Então, o time que está bem, o Flamengo estava bem, apesar da derrota para o Ceará,
mas ele está inconsistente também. Então, eu acho que esse primeiro teste vai ser bem difícil e eu não ficaria surpreso com a vitória do Del Valle, não. Show. Agora, já que você falou bastante dessa situação do Flamengo, do elenco, os jogadores oscilando, a questão do Domi, eu queria saber do Rafa, assim, o que ele acha que o Flamengo tem que mudar para esse jogo, né? O que o Flamengo precisa fazer para voltar a encantar a torcida, né? Mesmo com esse novo cenário, até porque eu acho que o futebol do Jorge Jesus não volta mais, mas eu quero saber se o Rafa acha que dá para voltar ainda nessa Libertadores. Eu acho que é uma tecla que eu venho batendo sempre que a gente fala do Flamengo nos últimos programas, é mudar a atitude. Eu acredito que, você vê o time do Flamengo, eu acho que deu um salto alto. Pô, o que é normal, né? O time vem de uma temporada que você ganha tudo, início dessa temporada você ganhou todos os campeonatos que você disputou, então você acha que vai ser tudo fácil. E até agora eles não começaram a jogar bem sobre o Domenech, mas a última partida todo mundo jogou mal, todo mundo tem essa parcela de culpa, do Domenech até o Gabigol. Então, é uma mudança de atitude, porque é um jogo muito difícil com o Del Valle. O Del Valle é o time que deu muito problema ao Flamengo na Recopa. O jogo lá no Equador foi muito difícil. E o aqui do Maracanã também foi difícil. O Arão foi expulso. O primeiro tempo foi muito difícil. O Flamengo teve que jogar com 10 o tempo todo, o Del Valle pressionando. E é um teste grande para o Domenech, porque é contra o queridinho do Brasil. O Ramires é o queridinho da imprensa brasileira. É o cara que todo mundo... Sempre quando o Jorge Jesus falou, vai no Ramires. Então, é um jogo muito difícil, com um time muito competitivo. Cara, do jeito que o Flamengo tá... O Flamengo, claro que é o favorito para chegar até a final, essa é a minha previsão, mas tem que mudar essa atitude, porque são 2 jogos difíceis no Equador, Del Valle, depois o Barcelona, e depois mata-mata, tem que estar com a cabeça lá, entendeu? Não pode achar que já está tudo ganho. Então, a mudança de atitude é o que tem que jogar o Flamengo para frente. O elenco vai levar até um certo ponto, mas você tem que ter a mentalidade vencedora do ano passado. Entendo. E você falou um pouco da mudança de atitude, eu quero mudar um pouco o assunto agora também. Essa Libertadores tem outra novidade, né, pra gente que está no Brasil, que é a questão da transmissão dos jogos, né? A Globo não está mais com contratos de televisão aberta e também não está mais com o Sport TV passando jogos, então a gente vai ter talvez menos opções para assistir a Libertadores. E, ao mesmo tempo, agora a gente está com uma novidade, né? O SBT vai transmitir na televisão aberta, ele comprou os direitos para passar os jogos, vai passar hoje o jogo do Palmeiras e, enfim, ao longo da competição eles vão encaixando outros jogos na programação deles. E a Fox Sports continuou, né, com a Libertadores na televisão fechada, e a gente também tem a novidade dos jogos pelo Facebook, né? Então, a gente tem enfim, acho que não sei se a gente perdeu opções com a saída do Sport TV, mas certamente vai ser uma Libertadores diferente, né? E com tudo isso que a gente falou durante o programa. E, enfim, algum de vocês quer falar mais alguma coisa? Rafa ou Hoffman, tem alguma coisa que eu esqueci de lembrar? Acho que não, né? Acho que talvez falar do coronavírus, né? Que ainda traz essa incógnita aí que a gente não sabe como é que vai ser. O Boca agora já está passando aí por cima do regulamento para jogar com o jogador que testou positivo há pouco tempo. Então ainda tem essas loucuras que a Libertadores dá, né? Porque a questão de organização da Libertadores às vezes faz parecer até que a CBF é exemplar, né? Então ainda tem esse outro ingrediente aí que a gente não sabe como vai ser exatamente, né? Essa bagunça que é a Conmebol. Ao longo do campeonato isso vai influenciar muito, né? Talvez a Conmebol possa de novo aparecer prejudicando os times brasileiros em determinados momentos, como já é muito comum. Mas eu acho que é isso que a gente vai continuar vendo nessa Libertadores, né? Os times brasileiros mais fortes, porque talvez tenham mais dinheiro, mais elenco, e tudo isso pode cair por terra, talvez, nesse campeonato, e tudo pode acontecer na Libertadores, né? A gente já viu de tudo, né? Com os times argentinos, os times brasileiros. Então, o programa de hoje fica por aqui, né? Eu já falei isso de novo, estou repetindo, mas esse foi o programa de hoje. Valeu!